Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 23 de dezembro. Hoje, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 66, que diz assim: Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, completou-se o tempo da gravidez de Isabel. Ela dá à luz a João Batista. João, o nome João significa Deus é gracioso, né? Deus é favorável. E João, interessante como termina o Evangelho, né? Com a pergunta: o que virá a ser este menino? O que virá a ser este menino? Era a pergunta, né, dos que ouviram a notícia a respeito do que tinha acontecido e a respeito do próprio menino, a respeito de João. Veja que ali teve uma pequena confusão sobre que nome iria colocar naquela criança. Alguns queriam que ele se chamasse de Zacarias, né? Isabel disse: não, vai ser chamado João. Zacarias, que estava mudo por conta que não tinha acreditado nas palavras do anjo, pediu uma tabuinha e escreveu o nome João. João é o seu nome. E aí ficaram admirados, muitos com medo, né? Muitos com medo, mas interessante, apesar do medo, apesar de toda a surpresa, eles estavam contemplando o agir de Deus. Deus, de fato, é favorável. Deus, de fato, é gracioso. E João Batista, claro, ele tem uma vocação específica. João Batista seria aquele que iria preparar os caminhos do Senhor, aplanar as veredas, levar o povo à fé em Cristo, o Messias, o Filho único de Deus. Quando a gente olha para a vida de João Batista depois, a gente consegue responder a esta pergunta que fizeram a seu respeito: o que virá a ser este menino? Nós vamos ver que de fato, que verdadeiramente a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor estava com ele. João Batista, o precursor, aquele que vinha para preparar os caminhos do Senhor, não preparou do seu jeito, mas preparou de acordo com a graça que lhe foi dada, porque a mão do Senhor estava com ele. Isso é algo que também nós podemos refletir, que também nós podemos meditar. Na nossa vida, nós temos que descobrir o que nós seremos.
a nossa vocação, o chamado de Deus na nossa vida, a missão que Deus nos deu. Então, cada um de nós precisa discernir qual será a nossa missão, qual é a nossa missão, qual é a nossa vocação, qual é o chamado de Deus para cada um de nós, porque a mão de Deus também repousa sobre cada um de nós. A graça de Deus habita também em cada um de nós. Deus quer ser gracioso, favorável também com cada um de nós. Interessante porque os nomes para os judeus, né, dentro da cultura judaica, os nomes que eram escolhidos para cada criança, os nomes diziam respeito, falavam a respeito de uma missão. O nome corresponde a uma missão, né? E de João Batista não foi diferente. Então, peçamos hoje ao Senhor que Ele nos seja favorável com a sua graça, com a sua bênção, e que a graça de Deus, agindo em nós, nos leve a corresponder à missão que Ele tem para cada um de nós. Que Deus nos seja favorável para que, de fato, nós possamos ser aquilo que Deus quer. Compreender o que Deus quer de nós e, com a sua ajuda, ser o que Ele quer. Realizar o que Ele quer. Realizar o seu querer, o seu plano de amor na nossa vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.